Na lição de hoje estudaremos sobre a vocação do apóstolo Paulo ao seu ministério. Como que se deu a vocação de Paulo ao seu ministério? Como que se deu o seu chamado? Então, não saia daí, acesse o canal, inscreva-se no canal, dê um like, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. A lição de hoje é a lição de número 4, datada do dia 24 de outubro de 2021, com o título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A verdade prática: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no seu reino divino. Na introdução da nossa lição, nós percebemos que Paulo foi chamado para o ministério. Porém, ele passou pelo deserto da Arábia, onde foi o seu preparo para o seu chamado ministerial, onde foi a sua capacitação. Muitas pessoas são chamadas por Deus, são capacitadas para uma obra específica. E no primeiro tópico veremos como que se deu a questão do chamado de Paulo, seu apostolado, o desdobrar do seu ministério. Primeiro tópico fala sobre o ponto de partida para a vocação de Paulo, a chamada e a presciência divina. É o que nós observamos desse tópico, que Deus, pela sua presciência. O que significa esta palavra presciência? Significa saber de antemão. Presciência significa isso, conhecer os fatos antecipadamente, conhecer os fatos antes que eles sucedam. Então isso é a presciência, por isso o nome pré-ciência. Ciência que vem de conhecimento e pré, que é a antecipação deste conhecimento. Então, pela presciência de Deus, pelo conhecimento antecipado de Deus, Deus já sabia qual era a chamada de Paulo. Deus já havia estipulado, antes de que Paulo soubesse, ou antes de que Paulo praticasse a chamada divina, Deus já estava dizendo antecipadamente como seria essa chamada e como Deus usaria no ministério do apostolado. Ele diz exatamente isso aos Gálatas, que aprove a Deus chamar a Paulo ou escolher a Paulo ainda no ventre da mãe. E então, antes do nascimento de Paulo, Deus já tinha um propósito com ele. Antes do nascimento do menino, Deus já sabia como desenrolaria o ministério, a chamada do apóstolo Paulo. Assim também foi para com Jeremias. No ventre da sua mãe, ele foi escolhido para uma chamada específica. E nós continuamos observando através da lição, depois da chamada, depois da escolha, agora chegou o momento, chegou a plenitude, o tempo certo de Paulo trabalhar para Deus, porque ele tinha sido escolhido antes de nascer, ainda no ventre da sua mãe. Porém, Paulo andou por outros caminhos que não era a vontade de Deus, até Deus chamá-lo, até Deus escolhê-lo, até Deus encontrar-se com ele. E depois de encontrar-se com Paulo, Deus transformou a vida de Paulo. Houve uma transformação da vida que levava para uma vida nova, de perseguidor para ser perseguido, de alguém que procurava destruir a igreja de Cristo para depois sofrer pelo nome de Cristo juntamente com a igreja, daquele que buscava os apóstolos, os discípulos, as testemunhas de Jesus para matá-lo, agora ele é perseguido também por causa do nome de Jesus, de perseguidor a perseguido. De alguém que era legalista, agora alguém que é transformado e entende o que é a vida cristã. Esta foi a situação da vida do apóstolo Paulo. E ainda Deus falou para Ananias, dizendo para Ananias ir se encontrar com Paulo, que Paulo era um vaso escolhido por Deus. Escolhido para quê? E muitas pessoas, então, principalmente os predestinacionistas, estão dizendo que Deus escolhe pessoas individualmente para fundamentar a predestinação. Então, alguns usam esse texto, que Deus escolheu alguns,
outros não. E citam Jeremias, citam Isaías, Paulo, entre outras passagens da Bíblia que vai falar da escolha, da chamada. Mas aqui o texto está claro, dizendo assim, Deus falando para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Escolhido para quê? Para a salvação? Não. Escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Escolhido para uma obra específica. Então, assim como Jeremias, Paulo foi escolhido para uma obra específica. Assim como Isaías, Paulo foi escolhido para uma obra específica. Qual que era a obra? A obra salvífica? Não. A obra ministerial. A obra do apostolado. Foi chamado para ser apóstolo de Cristo. Foi chamado para a obra missionária. Foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. E agora então vem todas essas questões e Paulo precisava padecer, como diz a lição. Este deve padecer pelo meu nome. Assim como ele buscava pessoas para matá-lo porque seguia o nome de Jesus, agora ele também iria ser perseguido. Iria padecer por causa do nome de Jesus. E o segundo ponto do primeiro tópico, o ministério embasado na plenitude do Espírito. Então Paulo, além de receber o Espírito de Deus na sua vida, como templo e morada do Espírito Santo, ele também foi batizado com o Espírito Santo. Então, quando ele recebe o batismo, ele vai para um preparo e depois do preparo ele é ordenado, é enviado para uma obra específica, pela qual ele foi escolhido, pela qual ele foi chamado, pela qual ele foi delegado por Deus. Qual que era a obra? A obra missionária. Assim como os discípulos precisavam do revestimento do Espírito de Deus, Paulo também foi revestido do Espírito de Deus. Quando Jesus, ainda assunto ao céu, as suas últimas palavras para os seus discípulos foi: permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois ele disse: ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, em Judeia e Samaria e aos confins da terra. Então eles deveriam permanecer em Jerusalém tinha um tempo, até que fossem revestidos. E estes revestidos é o batismo com o Espírito Santo. Por que dizemos isso? Porque nós observamos que quando os discípulos estavam fechados em um recinto com medo dos judeus, o Senhor Jesus apareceu no meio deles e disse: Pai, seja convosco. E soprou sobre eles o Espírito de Deus. E o Espírito fazia parte da vida dos discípulos. Assim como alguém que aceita Cristo, o Espírito vai fazer parte da sua vida. Como alguém que confessa e deixa seus pecados, recebe na sua vida o Espírito de Deus, porque é templo e morada deste Espírito. Agora, depois de ser cheio do Espírito, pode ser revestido, isto é, batizado com o Espírito, receber os dons espirituais e produzir fruto espiritual. E foi assim com Paulo. Depois que ele foi cheio do Espírito, batizado, preparado, aí ele vai para a obra missionária, pregando com poder, com força, com vigor. O Evangelho é poder de Deus, e operando sinais, maravilhas, curas divinas, expulsando demônios, libertando pessoas, porque agora ele estava cheio do Espírito, batizado com o Espírito e com os dons espirituais e o fruto do Espírito produzindo na sua vida. A plenitude do Espírito estava inundando a vida da igreja, e também Paulo fazia parte do poder do Espírito. E a mudança de nome, a lição vai explicar que assim como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel, e dentre tantos outros nomes que Deus mudou, Simão para Pedro, aí a lição vai explicar que é uma questão de cultura, uma questão regional, né? Uma mudança e os nomes em outras línguas. Por exemplo, Saulo aportugueseado de Saul, né, no hebraico, ou aportugueseado de Paulo, a palavra Paulo é o nome judaico, é aportugueseada de Paulus no latim. Então Deus foi usando o nome agora de Paulo para os gentios, porque também fazia parte da mudança de Paulo, né, a transformação de Paulo. Então a lição ela vai explicar sobre esses detalhes específicos, em especial sobre os nomes, os cognomes,
a língua pelo qual os nomes eram usados, né? E a lição já falou, na primeira lição, nós já explicamos sobre estes pontos. Se você quiser maiores detalhes sobre o nome de Paulo e a origem dos nomes de Paulo, assista ao primeiro vídeo da nossa aula e você terá maiores detalhes sobre este ponto em específico. O segundo ponto da lição, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. A vocação, ela foi efetivada na vida de Paulo pelo Cristo ressurreto, o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo tinha uma certeza da sua chamada porque Cristo aparece para ele. Algumas pessoas têm a certeza da sua chamada porque ele sente a chamada no coração. Deus fala através de sonhos, de visões, de profecias. E a partir do momento ele vai tomando gosto, o desejo de praticar a chamada de Deus, de obedecer a chamada. Mas com Paulo foi diferente. O texto diz assim, que ele viu realmente a Cristo. No caminho para Damasco, literalmente, o Senhor apareceu para Paulo. E o texto diz que foi uma luz forte, que ele perde as visões. Houve como se fosse uma espécie de camadas que queimou a visão de Paulo, que cobria a visão de Paulo. Por quê? Porque de fato ele olhou para a luz forte. Assim como nós olhamos para o sol ao meio-dia, quando o sol está a pino, e nós não aguentamos olhar fortemente, porque a luminosidade pode queimar a retina dos olhos, e às vezes quando olhamos rápido e tiramos a visão, e olhamos para outros lugares, a visão está embaçada, está escura. Só depois que nós vamos vendo a fumaça sendo dispersa, a escuridão sendo dispersa, vamos enxergando nitidamente, porque quando nós olhamos a luminosidade para uma luz forte, automaticamente a retina dos nossos olhos ela é fechada para que a luz não queime as visões, a retina dos olhos. Na noite é diferente. À noite, na escuridão, nós olhamos e a nossa retina ela é aberta para enxergarmos o máximo possível. Então Paulo teve este encontro, ele viu Jesus Cristo, falou com Jesus Cristo delegou ele, falou com ele teve a certeza, a convicção. E agora, depois desta certeza, desta convicção, Paulo estava totalmente determinado a fazer a obra divina. Tinha certeza que estava no caminho certo. Tinha certeza absoluta que deveria exercer a chamada de Deus, ser um cristão autêntico, deixar o legalismo, deixar a vida de crueldade para com a própria igreja e os discípulos de Cristo, e estava pronto até para sofrer pelo nome de Cristo, ou como ele diz, morrer pelo nome de Cristo. Como sofreu, como morreu. O segundo ponto do segundo tópico fala da vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Paulo, quando ele vai escrever as suas cartas, ele vai dizer isso, que era da vontade divina. Ele diz, Saulo de antemão, aparece isso em Atos dos Apóstolos, depois ele próprio vai dizer qual era a vontade dele, do Senhor, para Saulo. Aí ele diz, torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho, porque esta era a vontade de Deus para Paulo. Fazer o que dele? Um embaixador de Cristo. Uma escolha que Deus escolheu para ele. Ele mesmo vai dizer, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 1, ele está dizendo aqui que ele é apóstolo da vontade de Deus, que foi Deus quem quis escolhê-lo. Foi Deus quem foi ao encontro dele. Foi Deus quem se revelou para Paulo, se mostrou, ensinou, como muitas vezes ele falava à igreja de Corinto, dizendo, eu recebi do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E agora ele está falando do apostolado, que é apóstolo pela vontade do Senhor. Não pela vontade própria, não que ele queria, desejava, mas o Senhor fez dele apóstolo. Lógico que posteriormente ele entender a vontade divina, receber o chamado, ele vai gostar daquilo. Ele fala que vai se gastar, vai se deixar gastar por amor ao Evangelho. É uma entrega que ele faz. Quando ele tem essa percepção, este entendimento da chamada, ele se entrega à chamada, ele não fica resistindo. Ele se prepara para a chamada e se entrega totalmente, 100% à chamada divina, porque Deus o chamou apóstolo conforme a vontade de Deus. Era a vontade divina torná-lo Paulo apóstolo. Agora,
Ele sabia da vontade, sabia do exercício no reino, sabia da sua chamada e do seu ministério. E nós temos a certeza, a convicção da chamada? Estamos dispostos, como Paulo, a se entregar pelo Evangelho do Reino, a viver intensamente a mensagem do Evangelho, pregando, como Paulo fez, um missionário autêntico, uma testemunha fiel, alguém que não temia nem a morte, quanto mais as perseguições ou as agruras da vida. Então não precisamos ter dúvida, precisamos ter a vocação, a chamada, a certeza, a entrega e, acima de tudo, as obras no reino de Deus, para exercer com excelência o ministério da chamada divina. Então, Paulo não foi um apóstolo delegado por uma comissão em Jerusalém. Não foram os discípulos que se reuniram e disseram, vamos fazer de Paulo um apóstolo também. Não foi em Jerusalém aonde ele se prontificou para ser apóstolo, mas como o texto disse, através de Deus dizendo para Ananias, dizendo, vai à rua direita, lá tem Paulo, que é um vaso escolhido, que virá sofrer, será de perseguidor a perseguido, e Deus demonstrou para Ananias, e Ananias estava convicto que Deus havia chamado Paulo e orou pelo Paulo, e Paulo de fato se torna um escolhido, um chamado, e exerceu o chamado com esmero. O maior missionário do Novo Testamento chama-se Paulo, o maior ganhador de alma, plantador de igreja. As cartas, 50% do Novo Testamento saíram das mãos desse grande homem de Deus que exerceu a sua chamada com esmero. O terceiro ponto do segundo tópico fala que a vocação mudou o rumo da vida de Paulo. Porque Paulo, anteriormente, ele estava por outros caminhos, é chamado de fariseu, membro do Sinédrio, tem outros objetivos com a lei, é legalista, zeloso pela lei de Moisés, está pronto a perseguir quem obstrui o ensino das leis de Moisés ou quem traz outros ensinamentos que não sejam através das leis judaicas, isso com convicção, com zelo, achando que está fazendo a coisa certa. Mas de repente, a sua vocação muda o rumo da vida de Paulo. Então ele vai ser um dos maiores missionários, é transformado, ele vai ensinar, até hoje nós aprendemos sobre as maiores doutrinas da Bíblia. Ele é quem traz com especificidade a doutrina da salvação, a doutrina da regeneração, do arrependimento, da fé, fala sobre a ressurreição, o arrebatamento. Muitas doutrinas Paulo vai colocar de uma forma em detalhes, que nós precisamos recorrer às suas cartas através das revelações, como ele próprio diz, que recebeu do Senhor o que ele nos ensina. E ensinou para a igreja, se tornou um plantador de igreja, abrindo trabalhos em todo o mundo da época, viajando, zelando, cuidando do povo de Deus através da palavra do Senhor. Paulo, de fato, é um exemplo, de tal forma que ele disse para a igreja, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E ninguém podia contra-argumentar as palavras de Paulo, porque as palavras de Paulo, de fato, não eram as palavras divinas. O ensino que ele recebeu no deserto da Arábia, teve reflexões sobre Deus, o Espírito Santo mostrando, trazendo as ilustrações das leis antigas, do Antigo Testamento, e mostrando sobre a graça, sobre o poder de Deus, sobre o momento que estamos vivendo na atualidade, sobre a graça divina, a dispensação da graça. E Paulo então revela isso nas suas cartas com uma grandiosidade que até hoje nós refletimos e agradecemos a Deus por ter escolhido o apóstolo Paulo. Terceiro tópico, vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. A ida para o deserto. Qual é o deserto? O deserto da Arábia. E ali Paulo ele vai refletir sobre a filosofia que ele exercia, sobre os ensinamentos que ele aprendeu, os ensinamentos filosóficos, os dogmas da religião judaica, o zelo farisaico, o sentido da vida. Então ele começa a analisar isso diante da chamada divina, diante daquilo que ele está aprendendo da parte de Deus,
Deus está revelando para Paulo que as leis falavam dele próprio. A antiga aliança está vencida e Deus mostra para Paulo uma nova aliança, especialmente quando ele escreve para aos Gálatas, dizendo que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo fala para Tito sobre a regeneração, sobre a graça salvadora, os ensinos que a graça traz sobre a nossa vida e como somos regenerados em outro homem, porque Paulo também foi assim. E ele até chega a dizer, porque noutro tempo éramos extraviados, odiosos, odiando-nos uns aos outros. E este era o ódio que Paulo tinha daquelas pessoas que pregavam sobre o caminho. O caminho é Jesus. Então ele perseguia essas pessoas com ódio, com sede de vingança, como o próprio texto de Atos vai dizer. Paulo ainda aspirando ameaças, né, com desejo de vingar sobre essas pessoas que pregam outro caminho, outro evangelho que ele tem como herético. E ele de fato quer a pureza da lei, o zelo da lei. Então Deus vai fazer com que Paulo seja regenerado, seja um outro homem, seja transformado pelo poder do Espírito. E agora nós vemos a vocação de Paulo e o aprendizado que ele teve, tudo isso no deserto. E apresenta Cristo. Cristo se apresenta para a vida de Paulo e ele aprende. Então nós observamos o segundo ponto, as lições do deserto. Quais são as lições que Paulo teve no deserto? Ele diz isso, né? Ele aprenderia através da lição do deserto que o caminho que ele percorreria seria um caminho de confronto com os judeus. É um caminho que ele sofreria as dúvidas da sua fé. Os judeus imporiam dúvidas sobre o que ele estava pregando e os judeus também ficariam com dúvidas sobre este novo caminho que Paulo apresenta, que é Jesus Cristo. Foram 3 anos na Arábia, até seu reencontro com os discípulos em Jerusalém para massificar a doutrina do Evangelho após a sua conversão. Então as lições do deserto que Paulo aprende é que Deus no deserto ele pode preparar as pessoas. Nós somos preparados no momento da solidão para enfrentar aqueles momentos difíceis. O deserto foi aonde Paulo teve reflexões sobre todos os estudos que ele empreendeu e de que valeria agora todos aqueles estudos sem a graça divina, sem o conhecimento divino. Então Paulo passa a meditar sobre o sentido da palavra, o sentido da sua vida cristã, como seria a sua vida a partir de agora, seria transformada totalmente até o momento em que ele vinha, alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel, alguém que sabia as linguagens da época, os idiomas da época, tinha um conhecimento aguçado, era alguém totalmente respeitado. Se fosse fazer uso da sua profissão, Paulo de fato ele ganharia muito dinheiro, mas ele diz que todas as questões, em momentos de reflexões, todas as questões que ele aprendeu, questões filosóficas, conhecimento humano, inteligência, sabedoria humana, ele reportava como esterco, isto é, era apenas adubo. Esterco serve para adubar. Então ele coloca como adubo para aquilo que ele iria aprender e produzir diante de Deus. O que ele iria produzir diante de Deus através de Cristo no reino de Cristo? Ele iria produzir salvação, ele ia produzir missões, o fruto do Espírito, uma vida espiritual. E tudo que ele aprendeu era apenas adubo, apenas esterco, para que ele crescesse em Cristo. Cristo se apresentasse através das mensagens e das missões de Paulo. Então ele reputou tudo aquilo que ele sabia e deixou como esterco, como adubo, simplesmente para adubar aquilo que ele iria receber de Deus, o conhecimento divino, a sabedoria divina, o entendimento, a inteligência, e agora ele estava pronto para a obra missionária, depois de aproximadamente 3 anos no deserto. E o terceiro ponto do último tópico, mais lições do deserto. Quais eram ainda essas outras lições que Paulo aprenderia no deserto? E aqui está dito, né? Toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo, ele passa a aprender a interpretar. O que significava isso? Na antiga aliança, todo o ritual legalista apontava para Cristo. E Paulo agora sabe explicar o significado disso. Ele conta isso para os irmãos da Galácia. Ele faz o paralelo entre a lei e a graça, entre Sara e Agar.
e mostra as ilustrações da escrava, quais eram as limitações da escrava e a incapacidade da escrava, e quais eram os limites, ou que a livre não tinha limite, e a benevolência de ser uma mulher livre. Então ele faz essa comparação com a lei, que a lei tinha os seus limites e os seus propósitos. E agora a graça, que era sem limite em Cristo, para o crescimento em Cristo, com outros propósitos em Cristo. E ainda as lições do deserto, ele aprendeu a simplicidade, que era a chave para abrir a porta do cristianismo, né? Ele aprende a dominar as suas paixões, substituindo pela alegria da salvação em Cristo. A humildade em Cristo. Assim como Cristo veio com humildade, Paulo também deveria apresentar-se com humildade, não como os doutores da lei, que às vezes pregavam, falavam e ensinavam fora da realidade da comunidade. Não conseguiam, além de entender a linguagem, eles também estavam fora da realidade, estavam distantes, não se interessavam. De repente aparece Cristo Jesus no deserto, trazendo ilustrações simples para pessoas simples, falando do evangelho simples, uma vida simples, de humildade, mas com amor, com paixão, com alegria pelos seus. Um evangelho de transformação. As pessoas se identificaram, porque ele pregava exatamente usando a linguagem atual, e as pessoas se identificavam com a mensagem de Cristo, e era fácil aceitar a viver conforme as mensagens que Cristo pregava, os modelos que Cristo pregava. Paulo também precisava disso, de explicações, de levar a mensagem para todas as pessoas indistintamente, e Paulo então aprende isso. O deserto trouxe essas lições para Paulo, e na vida ele então pratica essas atitudes que de fato são lições também para a nossa vida, como chamados de Cristo para uma obra específica. Paulo também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Paulo aprende que no deserto nós somos dependentes, nós aprendemos que no deserto somos carentes, não somos suficientes, precisamos de alguém. E isso ele traz as lições para o deserto da vida, que ele vai aprender a viver com fartura ou sem fartura, com fome ou com abundância, ter roupas ou não ter roupas, aprendeu todas as coisas. Ele sabe viver agora em todos os momentos que a vida estiver, dependendo do vale ou da altitude do monte que Paulo se achar, ele sabe viver de acordo com as situações que a vida o propõe. Isso é sinônimo de humildade, de aprendizado e de dependência divina. Na fartura, lógico que vamos agradecer a Deus. Na falta, na ausência, vamos suplicar o socorro de Deus, porque o Senhor Jeová é o Senhor que provê, o Jeová Jirê. Paulo aprende isso também com as lições do deserto. Também Paulo aprende na solidão do deserto que as coisas não são como nós queremos, mas como Deus quer. E nós devemos entrar na vontade divina, abrir mão da nossa própria vontade e receber a vontade divina, que é o melhor para nós. Então, andar segundo a vontade de Deus. Paulo fala sobre andar em espírito, estar em espírito, andar em espírito, ser direcionado pelo Espírito. Ele chega a dizer, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Falando agora da vontade de Deus, que é soberana sobre a nossa vida. E quando nós entendemos os propósitos e estamos dispostos a seguir a vontade divina, então o Espírito Santo opera em nós o seu querer. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava ser para expandir o reino de Deus. É no deserto da vida que nós vamos ver a nossa incapacidade, a nossa falta de conhecimento, e vamos então estar debaixo da graça de Deus, buscando o preparo de Deus, e Deus vai nos preparar, nos dar sua graça, o seu conhecimento. Estas são coisas suficientes para a nossa vida, que Paulo ele vai demonstrar através do seu chamado. E concluímos dizendo que Deus não mudou os seus métodos, ele tem as suas maneiras e os seus métodos para chamar as pessoas, às vezes dolorosa, como foi Paulo, mas todas elas empreendida e sobrepujada com a sua vontade e a sua capacidade. E depois nós vamos entender, com o passar do tempo, com os desdobrados fatos, que a vontade de Deus ela prevalece sobre a nossa vida e é a melhor escolha, viver sobre a vontade divina. Portanto, professor e professora, que nesta aula você consiga dar uma aula abençoada para seus alunos, fale sobre o ministério da chamada, como somos chamados, como somos vocacionados, e se esse chamado
para uma chamada específica. Essa vocação e esse ministério e essa escolha para uma chamada específica, não individual, como é a predestinação. Ninguém existe predestinado individualmente para a salvação ou para a perdição, mas sim dentro de um pluralismo. Nós somos vocacionados para a salvação dentro do plural. Deus chamou o seu povo, Deus chamou a sua igreja para a salvação. E agora quem quiser escolher fazer parte da eclésia, os chamados para fora, Deus continua chamando. Vinde a mim e eu vos aliviarei, a chamada divina. E a escolha é sua. Através da graça preveniente, Deus vai te orientar, vai abençoar, que você aceite ou não. Portanto, leve esta mensagem aos nossos alunos, que eles consigam viver um chamado excelente, segundo a vontade divina, e que o Espírito Santo continue conduzindo as nossas aulas, os nossos alunos e a sua obra através da palavra de Deus. Deus em Cristo vos abençoe. Uma boa aula, um bom domingo.